todas e todos. Esse dia é tão importante que é o dia de luta das mulheres. Eu queria começar com essa música, que é a Canção da Terra, porque as mulheres elas desempenham um papel fundamental na preservação do planeta, no cuidado pelo planeta Terra. E a gente não precisa nem pensar muito para saber que existe alguma coisa errada com o nosso planeta, né? Só pensar em todo o calor que a gente está sentindo aqui. Tem alguma coisa errada com o nosso planeta Terra e as mulheres sempre nos avisaram e sempre desempenharam um papel muito importante na preservação e até hoje elas são a linha de frente para combater as mudanças climáticas, por exemplo. Por isso eu começo com essa música. E peço para vocês cantarem comigo o refrão dessa música, que é muito fácil, mas muito bonito. E é assim: você junto. Bom dia a cada uma, que hoje, nessa manhã de sábado, no Dia Internacional da Mulher, saiu de casa nessa manhã, mas veio aqui se reunir, se somar, para comemorar, refletir e falar um pouco sobre a literatura feminina. E depois da questão da Bruna, fica difícil a gente também falar sem se emocionar. E lembrar, né, que a gente é também terra, a gente também é natureza. E esse processo todo de nos separar da natureza, né, nos colocou muito em conforto daquilo que a gente é feito. A gente também é feito de terra, de água, de vida. Né? E hoje a literatura nos move e nos reúne. Nos reúne para falar de vida, falar de perspectivas, falar de sonhos. E antes de começar, então, eu quero chamar aqui a Carol, que é a presidente da Associação para a Cultura, que não tem das artes para fazer a acolhida já em casa dela. Bom dia para todo mundo. Bom, eu sou a Carol, eu estou na presidência da Associação para a Cultura e é um prazer enorme para a gente receber todos vocês aqui, amigos tão queridos, nesse dia tão especial para nós, as mulheres. Eu parabenizo a cada uma que está aqui conosco, que faz parte dessa história e que busca sempre essa construção juntos. A Casa das Artes é mantida pela Associação para a Cultura e a gente tem a honra de estar aqui junto com a exposição do Henrique. O Henrique é o responsável, o artista e o curador da exposição Supernova. Vocês podem apreciar nesse dia também. E eu desejo um bom evento para nós, uma manhã que fique guardada nos nossos corações e que a gente aproveite esse momento. Obrigada. Obrigada por sempre nos prestigiar e apoiar a associação e estar sempre aqui conosco, nos ajudando. Obrigada, Carol. Então, nesse momento, eu só vou apresentar então, os nossos parceiros. O Sarau, inclusive, o Dia Internacional da Mulher, com a promoção da Academia de Letras de Santa Cruz do Sul. Ele é possível também porque nós temos parcerias muito importantes, como Leia Mulheres, que está conosco aqui, inclusive também a Rosiana, que estava falando, né?
parceria com a Valesca, que é a nossa colega de academia, uma escritora também tão proeminente e que nos coloca, né, no estado, no Brasil, tão importante para todos nós. A Casa das Artes, a imprensa, que sempre nos ajuda a divulgar, a cada uma das acadêmicas e acadêmicos, todos e todas que estão aqui, a Bruna, né, que é a nossa ave cantadeira, é assim que ela se denomina. Então, agradecer. Muito obrigada a cada um e a cada um, para a gente poder celebrar, então, hoje o Dia Internacional da Música. Eu vou pedir para que a Bruna faça mais uma canção, para a gente ir entrando no clima, né? Porque hoje é, acima de tudo, um momento de reflexão, mas é também de saudação da literatura feminina, visibilização da escrita de mulheres. Antes de cantar essa música, eu preciso explicar um pouco da história dela. Quando eu escrevi essa música, para dizer isso, eu preciso dizer onde meus pés pisam, né? Eu sou filha de agricultores familiares. E eu escrevi uma música que se chama Margarida, em homenagem e com a tentativa de mostrar todos os trabalhos que as mulheres agricultoras camponesas realizam. Porque as mulheres fazem muitas coisas, as mulheres escrevem muito bem, elas leem, elas fazem muitos trabalhos no campo, fazem um trabalho que muitas vezes é invisibilizado, que é o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico. E eu fiz essa música numa tentativa de mostrar que as mulheres elas fazem muitas coisas. E o nome Margarida é em homenagem à minha bisavó, que se chamava Margarida. Então eu sempre dedico essa música a ela, porque foi uma mulher que me ensinou muitas coisas, mas ao mesmo tempo para muitas outras mulheres que eu aprendi muitas coisas ao longo da minha vida. A música é mais ou menos assim. Primavera, põe a semente na terra,
dizer, então nós somos hoje aqui vários acadêmicos e acadêmicas da Academia de Santa do Sul e também de outras entidades, mulheres, artes, outros setores. De repente, uma questão do quando nós fomos depois apresentando os textos, né, talvez os poemas, de repente a gente pode dizer o nome ou não sei se cada acadêmico depois vai se apresentar, para essa comunidade conhecer a academia. Querem se apresentar um pouquinho para que a comunidade de Santa Cruz conheça a Academia de Letras? Pode ser? Então, nós vamos muito rapidamente, tá? Porque eu acho que é importante também que o nosso projeto, esse projeto aqui tem um sentido, né? É levar a academia para que ela se torne mais conhecida, digamos assim, não que não seja conhecida, não que não seja reconhecida, não é isso. Mas é mais, não sei se mais é o correto, mas a gente não fazia isso. Como potencializar essa nossa relação com a comunidade, que a comunidade nos reconheça. Bom dia, eu sou a Marisa Francisco, sou nascida aqui. Tenho voltado bastante para a minha terra e toda a minha obra é em torno, até um pedaço dela, ela tem raízes, né? E a partir dessa educação germânica, dessa vida bastante assim, socializadora, eu também vejo a academia como um fator cambiador de uma posição mais ampla na comunidade. Bom dia a todos, eu me chamo Luciana, eu sou natural de Vale do Sol, os pais também são produtores rurais, né? Também sou bem rural. Eu estou no momento doutoranda no programa de pós-graduação em letras, vou apresentar um pouco depois da minha fala, e sou mediadora, então, junto com a Alana do Leia Mulheres, que é um orgulho da gente, e é um orgulho estar aqui participando desse evento. Olá, meu nome é Luana, eu também sou uma das mediadoras, né, do Leia Mulheres, sou aqui de Santa Cruz, também sou doutoranda lá no pós-graduação em letras da USP, pessoa que tem um encanto pela literatura, amor pelos livros e gosto de estar nesses lugares, nesses momentos participados. Bom dia, eu sou Ana Martins, mediadora do Leia Mulheres, estou com as minhas colegas representando hoje esse clube de leitura que a gente tem a honra de estar consolidando em Santa Cruz já há 5 anos, né? Estamos aniversariando e sou também egressa do programa de pós-letras aqui da Universidade, da UNISC, né? E desde o início da minha vida de estudante, pesquisadora, me dedico de alguma forma à literatura feita por mulheres, à canção também feita por mulheres, que é o meu campo de estudos, e é uma alegria estar aqui compartilhando mais uma vez, né, com a Maria e ter essa parceria aqui com a academia. Bom dia a todos, eu sou Heloísa, participo do grupo de mulheres e também estou representando a biblioteca do SESC. Bom dia, meu nome é Vânia Osório, sou membro do Leia Mulheres, sou educadora, apaixonada por literatura, por pessoas, então eu estou muito feliz de estar aqui hoje, comemorando esse dia junto com vocês. Bom dia, sou a Márcia, professora aposentada. Trabalhei anos como diretora na Universidade, levei várias escritoras que estão hoje presentes aqui. Convidei para participar lá. É uma honra poder participar hoje, adoro leitura. Faço parte também do grupo Leia Mulheres. Ana Paula, faço parte do grupo Leia Mulheres também. Bom dia, eu sou a Lígia, professora de português e literatura, já aposentada, e uma criatura apaixonada por poesia. É ótimo estar aqui com vocês. Feliz Dia das Mulheres.
Eu sou a Lara, apaixonada por literatura desde criança, e principalmente poesia, e de vez em quando me atrevo a escrever, e estou com um desafio agora de começar a escrever em prosa, mas a minha forma de expressão única até hoje foi a poesia. Feliz Dia dos Namorados. Eu sou uma apaixonada por literatura desde criança e eu tenho um perfil literário nas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, é Laura Guerra. Bom dia, eu sou a amiga Laura e por influência dela estou entrando no mundo dos livros e vim aqui a convite dela hoje. Eu sou Leonardo, na Academia de Letras, os livros do mundo. Eu sou um apaixonado por mulher, por isso eu estou aqui também. Eu sou o João Mauro, sou inclusive da Academia de Letras, sou editor do Jornal Sarau, jornal literário, que está aqui para a distribuição gratuita e que não recebeu só. Bom dia, sou Francine, também sou uma apaixonada por literatura, por escrita e participo do Ler Mulher sempre que eu posso e estou bem feliz. Bom dia, meu nome é Bruna, é a primeira vez que eu participo com vocês, já queria ter vários do Ler Mulheres, então estou muito feliz de estar aqui também, muito apaixonada por literatura, livros, sou jornalista, então quero entrar muito nesse mundo também de escrever, então muito bom estar aqui conversando com vocês e feliz de vocês. Eu sou Eleanor Schneider, da Academia de Letras, professor aposentado, li um pouco na vida e incentivei as pessoas a lerem. Sou jornalista e escrevente, digamos assim, desde a juventude, e as minhas obras literárias foram escritas mais recentemente, mas tem meia música por aí, e ela tem um enfoque bastante forte em relação à mulher, em várias educações, no caso, O Segredo do Quintal, Carmen Cis, Peter Liz. Então, são todos resgates históricos, mostrando de forma especial para a mulher. Ronaldo, sou da Academia, eu dedico a minha página à literatura e jornalismo, certamente da região. Parabéns, mulheres, pessoas, é um grande dia. Obrigado. Bom dia, eu sou Sônia Liz, sou uma grande admiradora da Academia de Letras de Santa Cruz do Sul e muito nos orgulho. Estou muito feliz em estar participando desse trabalho. Eu sou o Dr. João Duarte, escritor, radialista, jornalista, fiz mestrado também na UNISC, em desenvolvimento regional, comunicação social, escrevi a história da Santa Cruz, os livros mais antigos aqui da região. Sou integrante da Academia, vale a pena participar, e também, proximamente, abro lançando mais um livro. Bom dia, meu nome é Romário Guilherme, sou jornalista, escritor, integro a Academia de Letras de Santa Cruz do Sul e sempre me ocupo bastante dos temas voltados à literatura, cognição, leitura, estímulo e ilustração. Parabéns aos colegas pelo seu livro. José Alberto Wenzel, parceiro da Vera, que talvez seja uma das primeiras saídas dela, iniciando, que ela passou por uma quimioterapia, está passando, saudade do trabalho dele. Então, é um dia muito especial. E ela é um modelo de todos vocês, guerreiras, lutadoras, que não tem dificuldade de ser grande demais. Então, cumprimentos a todos. Feliz Dia da Mulher.
Sou Valdívia, faço parte também da Academia de Letras de Santa Cruz do Sul. Escrevo há muito tempo, principalmente literatura infanto-juvenil, não só, e poemas também. E prazer estar aqui desde cada um. Bom dia, meu nome é Sara Bess. Eu adoro escutar pessoas e não podia perder a oportunidade hoje de estar aqui com todos vocês, que eu admiro tanto. Eu sou uma catadora de palavras e me esforço para depois semear as palavras em forma de poesias. Feliz Dia da Mulher! Meu bom dia a todos. Prazer, Rony Ferreira. Comecei a ficar sem voz para claro. Eu me considero um autor, né, que trabalho com prosa e poesia. Agora, nos últimos anos, eu estou me dedicando à composição. Também sou membro da academia. E 57 anos de idade e nós temos 45 de literatura. Estamos insistindo, irmão. Vamos lá. Bom dia a todos, sou Eva Figueiredo. Eu brinco com as palavras e adoro escrever poesias. Não tenho um livro publicado, só eu ainda, não nasceu ainda, mas não é por falta de incentivos. Mas vou presentear depois, mais tarde, com uma poesia dedicada à mulher. Também sou proprietária do Café Dona Boleira, onde é um espaço cultural que abrigamos saraus, abrigamos eventos culturais e há uns 2 anos, eu acho, nós abrigamos também a academia. Então, feliz Dia das Mulheres, que nós somos guerreiras, vencedoras e estamos sempre à procura de algo para ser feliz. Bom dia, meu nome é Ana Vasconcelos. Principalmente, eu sou estudante do programa de pós-graduação em Linguística. Sou autor, sou apaixonada pela literatura, já tive um espaço cultural. Trabalho atualmente em meios e livros, que é a língua da Linguística. Sou uma incentivadora também da literatura feminina, que eu acho que é uma coisa que tem sentido. E também, principalmente na literatura de autoria feminina negra. Inclusive, a pesquisa é em cima da ancestralidade feminina negra. Parabéns para todas as mulheres. Bom dia, meu nome é Maria, estou aqui de enxerida, não escrevo nada, só leio e adoro os saquinhos. Muito bom dia, esse dia especial, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Bem, eu sou Carlos Bender Zambuja, sou filho da Alice Bender, estou como visitante aqui. Eu sou formado em Psicologia pela Universidade de Santa Cruz. Embora eu seja profissional na área da universitaria, eu trabalho como IFES, especializado em gemologia, que é o estudo das pedras que são usadas na joalheria. Bom dia, bom giorno, good morning. Língua e bem-querido, Carlos e muito limão. Integrante da Academia de Letras, com doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Alemã de Tübingen, na área da antropologia cultural. Faço das letras motivo de viver. Tenho um livro que está agora em fase final, as minhas memórias, logo mais estarão prontas. As memórias estão prontas, o livro estará pronto. E escrevo textos, crônicas que gentilmente a Gazeta publica aos sábados, do qual eu vou apresentar depois o texto de hoje. Um bom dia a todos. Eu sou a Aurélia, sou uma fisioterapeuta contadora de histórias, ou uma escritora
E eu tenho a honra de fazer parte da Academia de Letras de Santa Cruz do Sul. Sou a videomaker de hoje, parabéns de estudar neste momento. E que todos os dias sejam nossos e sejam melhores que o de hoje, que o de amanhã. Viva nós! Nós vamos passar então o microfone para a Valesca de Assis, na sequência, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela. Após a Rosiana, que adoria mulheres e faz uma pesquisa, principalmente aqui sobre, nós conversamos também sobre o título, mas sobre o mercado editorial, né, da literatura feminina, e na sequência, então, a gente vai fazer o sarau. E nesses, digamos assim, intervalos, fazendo as pontes, a Bruna vai sempre cantando aqui conosco, para sempre nos trazer também para esse território da sensibilização, né? E o quanto a arte, enfim, não vai de lado, para deixar aqui a Valesca. Valesca, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer te ter conosco. Bom dia de novo, é um prazer até para mim. Eu esqueci de cumprimentar as mulheres. É um dia de hoje, é um dia de luta, e o que eu vou falar também é um período histórico desta. Mas assim, eu vou ficar de pé. Peço desculpas se eu tiver que tomar água, uma síndrome seca. Então, seca tudo, olhos, garganta. Não vou ler tudo isso aqui. Eu resolvi trazer para hoje uma pesquisa que eu já tinha feito desde os tempos do nosso fundo, e o professor Guilherme vai se lembrar, a Inês Pedrosa, que é a primeira mulher feminista, escritora portuguesa de muito sucesso. Ela esteve nessa jornada e eu estive numa mesa e tinha por acaso lido numa revista que ela havia feito para o presidente da República, na época Jorge Sampaio, e que isso desconcertou aos leitores e ao próprio presidente. Então, por isso eu quero ler bem direito. Ela entrou na revista Marie Claire como diretora. E aí ela proibiu que se perguntasse para as médicas, psicólogas, costureiras, enfim, como é que elas coordenavam a sua atividade de dona de casa com a sua atividade, enfim, intelectual, de trabalho na sociedade. Ela disse, não vamos fazer essa pergunta, porque torna a mulher, põe a mulher de novo lá embaixo na tarefa doméstica, unicamente. E aí, mas um dia ela foi entrevistar o presidente da República e ela fez essa clássica pergunta para ele, como ele conciliava as atividades de pai com as de presidente. Ele ficou desconcertado, de dono de casa, ele ficou desconcertado. E então, aí ela não poderia conseguir responder, pois então, e a Inês disse, pois então o senhor presidente não tem uma casa, esposa, filhos? O homem, no final da entrevista, já concordava em que deveria ser mais atento e cooperativo que passava em sua casa. Então, isso realmente foi um primeiro cutuco nos anos 90, isso foi nos anos 90. E eu pesquisei para aquela jornada coisas assim, situações literárias, jurídicas, para justificar o quanto era injusto o tratamento da mulher, digamos, na literatura. O tema era a mulher chamada da literatura. Eu, na época, acho que não tinha nenhum livro publicado. Foi em 90 que eu saí do meu primeiro livro, mas eu já acompanhava e já estava frequentando uma oficina literária, a primeira que teve lá na rua, e já tinha visto como a gente aprende com esse olhar dos colegas, do professor, e tendo uma condução, porque quanto mais passo o tempo, mais eu acredito que quem procura uma oficina literária com
como um sarau como nós, é uma pessoa que é um escritor de potencial, não um poeta potencial, ou um animador cultural potencial. Porque senão ele tem outras tantas atrações que tem por aqui. E realmente existe uma brasa no fundo de toda a concretagem da nossa alma, do nosso espírito, que a sociedade colocou, tentando nos tornar pessoas normais dentro da sociedade. E então a pessoa já pensa que não tem mais nada dentro de si, daquela pessoa jovem, daqueles sonhos e tudo. E eu confio em que tem uma brasa que ainda arde lá dentro. Então eu pedi também a oficina do desbloqueio, onde a gente trabalha, enfim, com elementos psicológicos também, para a pessoa descobrir tudo que ela tem ainda para dar na sociedade. Bom, mas o caminho da mulher não foi fácil. A outra ponta que eu peguei foi a Grécia antiga, a questão da Pandora, que eu vou buscar. Ela foi mandada para o homem, para a desgraça do homem. Né? E ela então desceu, quando os homens roubaram o fogo. Então ela desceu ali, um pote, uma caixa, e não era para ela abrir aquela caixa antes de entregar para os dois irmãos, que eram os cuidadores do fogo. Ela, no entanto, com vida de curiosidade, abriu essa caixa, e desde então, todas as pestes agrícolas e humanas e psicológicas, e todas as tempestades, tudo saiu daquela caixa, a famosa, conhecida caixa de Pandora. Então eu vou para resolver o assunto. Eu escrevi como o trabalho da jornada, eu defini um pouco a jornada e depois eu botei assim. Isso é o resumo que eu vejo até hoje de tudo. A mulher, em sua jornada de personagem a autor, tem sido colocada à prova desde o início do que podemos chamar de literatura. Antes até do aparecimento da linguagem escrita. O homem inventou o conto, no sentido muito amplo, como recurso para explicar o mundo a si mesmo. E também explicar-se a si mesmo, para reconhecer-se. Reconhecendo-se, explicando-se, protegendo-se, o homem podia dirigir seu olhar para novos horizontes e provocar o futuro para também dominar o conhecimento e assim sucessivamente. O homem inventou o ponto para um mundo de homens onde as mulheres não mereciam consideração. Não, na verdade, elas contavam para o mal. Pode-se constatar no livro de Ramayana, poeta indiano, século III antes de Cristo, o Deus da morte, o vento, o mundo subterrâneo, a entrada sempre incandescente do inferno, o fio da faca, o veneno, serpente e fogo, mulheres são todos esses que não são. Aqui um jurisconsulto de Paga, documentos dos jurisconsultos de Paga, quem vem a ser a mulher? Vergonha do homem, fera dissociável, preocupação constante, combate sem tréguas, dano cotidiano, casa da tempestade, obstáculo, a boa previdência, naufrágio do homem incontinente, farsa de adultério, guerra contínua, animal péssimo, serpente insaciável, escravidão humana. Bom, isso é uma parte. Ali aqui, o próprio Aristóteles, ele dizia, a mulher pode ser definida como um homem inferior. E o Romano Petrônio diz, ameaçou os homens. Aquele ali, uma mulher não é castigo suficiente, merece vários. Aí o Deus se perguntou, lá pelas tantas, de que parte do homem tirarei eu a mulher? Da cabeça, seria muito orgulhosa. Da vista, seria muito curiosa. Da orelha, escutaria atrás das portas.
bem obscura, bem escondida do corpo, na esperança de que fosse modesta. Quer dizer, tudo é para a gente se atacar. Eu tenho muito mais coisas para essa própria, o fato assim, então, o fato da mulher chegar à conclusão que só a mulher poderia gerar filhos, né? E então tinha que ter um defeito nisso para não qualificar, como assim a rainha do mar. E aí no Talmud, mesmo do século VI, nossos rabinos ensinaram: se uma mulher menstruada passar entre dois homens, se ela estiver no começo do seu período, matará um deles. E se estiver no final do seu período, causará discórdia entre eles. O próprio Júlio Verne, ele escreveu, eu tenho as citações dos livros, não vou citar essa parte. Ele explicava: as mulheres não têm papel nos meus romances, porque elas falariam o tempo todo, e os outros não poderiam dizer mais nada. Então, só restou para a mulher um grande papel de culpa, de vontade de se apagar. Outro dia eu li no meu país uma crônica da Rosa Monteiro, escritora que todos vocês já devem ter, e ela fala sobre isso, quer dizer, as mulheres foram condicionadas a se apagar. Elas mesmas se ajudaram a se apagar, porque quando vem apagada, ninguém liga, quando tenta dizer uma vontade para a pessoa que não tinha vontade, não fossem proibidos, né, não tinha pecado, ela não. Aqui reclama vai ser considerada uma mulher horrível, então, e a destaque a carreira do homem, então essa luta foi muito grande, essa luta ainda existe. Não sei quem foi que disse que uma mulher não teria capacidade, bem recentemente, de escrever um romance policial, né, porque ela não tem essa imaginação, essa vontade. Então, eu tenho assim muitas pesquisas sobre isso, posso até colocar à disposição, mas eu gostaria de ter uma só palavra. O número de aniversários que eu faço vai sendo isso. Então, eu comecei por essa oficina que eu fiz. Eu já, quando adolescente, jovem, eu escrevia muito. Quando eu casei, eu botei tudo fora e tal. E tudo que a gente não precisasse, né, nada me contentava. Então, eu trabalhei assim com artigos sobre educação, fui professor há muitos anos. Depois que eu fiz essa oficina, então, comecei a pensar na proposta da oficina no segundo semestre, eu escrevi uma novela. E aí foi o começo do meu primeiro livro, claro que depois eu tive que trabalhar muito a profissão de fazer literário em Causa Grande, grandes alegrias. Poder ler livro, porque não tem sentido se não for lido por ninguém. Né? O seu sabe que eu existo pelo olhar do outro. Então, às vezes a pessoa diz, escreve só para mim. Mas no fundo, quem escreve, quem lembra, né? A toda a bonita para nós, eu faço esculturas, quem pinta, né? Quer ser olhado, quer ser visto. Então, e essas pessoas merecem todo o respeito que a gente procura olhar, com todo carinho. Mas para nós, mulheres, na Feira do Livro de Porto Alegre, por exemplo, né, temos pouquíssimas mulheres, ultimamente isso. E agora, é claro que não está assim tão completamente. Mas hoje saiu uma charge da Zero Hora, que eu lembrei de mim no passado. Quer dizer, a mulher com vários braços, né, fica ali no mesmo celular, mais uma. Olha, mais uma, sei lá, mil coisas assim, né? E a gente realmente consegue, pontos da vida, eu acho que até o certo, para lidar os filhos mesmo, tu consegue ter mil canais, né? Mas vou dar uma má notícia. Esses canais terminam eu agora, se você for fazer uma coisa, eu sou igual a um homem, assim.
tem que ir assim, direitinho, se cuidando para não esquecer. Conforme você olhar para o lado. Eu já me esqueço. Claro que para os homens, eu acho que foi muito difícil. Esses últimos tempos foram muito difíceis. Não, nem vou falar dos homens aqui, porque eu acho que todos têm que dar o cinema. Mas eles estão aqui, estão cumprimentando as mulheres, sabendo da luta que elas tiveram, isso hoje seria um dia de luta, a comemoração da mulher de luta. E eu ainda sinto, eles me perguntaram assim, eu ainda sinto o machismo bastante até entre os escritores, assim, que não deveriam ter, né? E vejo assim, em casa, é o lugar pior da gente exercer o feminismo, assim. Porque eu, no caso, com 50 anos, casado com meus maridos dele, que era o tempo que eles só pediam um jornal, eu tinha ela, né? E eu me lembro que saindo com o bebê, assim, para pegar um bonde, o homem jamais pegava aquela bolsinha de cor-de-rosa, amarelinha, né, para as fraldas e tudo. Então, que a gente ia cantar o neném, o neném pegando o bonde ali, né? E a gente vê que para o homem é muito difícil. Meu marido da hoje diz, eu não consigo entender, eu não consigo compreender esse trabalho doméstico tão vil, assim. E realmente, se você tiver só isso, é bem triste. Obrigada, gente. Foi meio lembrado, mas eu quis dar uma história mais remota, uma visão histórica mais remota. Tá? Beijos. Conforme eu ia falando, eu ia lembrando de uma música. Faz um tempinho que eu não canto ela mais, mas eu acho que eu me lembro ela. Me lembro mais ou menos como ela é. E ela tem várias palavras que tem essa música aí. E é uma música que eu gosto bastante. Eu não me lembro mais o nome dela, mas ela tem uma mensagem muito legal.
compartilhar outra sabedoria. Era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus. E que era preciso continuar decifrando nos vestígios do tempo o sentido de tudo que ficara para trás, e perceber que por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e marcas havia. A vida era um tempo misturado, do antes, agora, depois e do depois ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo, dos que foram, dos que estavam sendo e dos que viriam a ser. Bom, eu inicio com esse trecho da obra Ponciá Vicêncio, da escritora brasileira Conceição Evaristo, que é voz e é resistência muito representativa do tema e do motivo do nosso encontro aqui hoje. A literatura é escrita por mulheres. Eu peço licença para fazer a leitura da minha fala, que me ajuda a organizar melhor o tempo e também porque eu gosto muito mais de escrever do que de falar. Eu quero agradecer então o convite da Marli, nossa parceira em diversas atividades, encontros, aulas. É um prazer e uma alegria estar aqui, reunida com tantas pessoas interessadas em literatura e em arte, nesse espaço tão simbólico. E também ao lado da Marisa, claro. Parabenizo então a Academia de Letras de Santa Cruz do Sul pela iniciativa do Sarau, um momento de partilhar, de se encantar, mas também de refletir. E é o que eu vou trazer um pouquinho na minha fala. Bem, para quem não me conhece, estou me apresentando novamente. Eu sou Rosiana, uma das mediadoras do grupo de leitura Leia Mulheres, em Santa Cruz do Sul, junto com a Luana e com a Ana. Nós estamos comemorando este mês de março 5 anos, né? 5 anos de muitas leituras, de muitos encontros e muitas trocas com dezenas de participantes acerca de obras dos mais diversos gêneros escritos por mulheres. Também estou doutorando no programa de pós-graduação em Letras da Unisc, onde venho desenvolvendo pesquisas desde o final da graduação e do mestrado, ambos em letras, acerca da literatura escrita por mulheres, especialmente ficção e romances. Eu procuro entender qual literatura, o que estão produzindo as mulheres escritoras e como elas contribuem para modificar o campo e o mercado literário e editorial brasileiros. Tentando pensar desde as relações de poder na indústria cultural e a ocupação desse espaço que é tão machista, até observando, tentando compreender como elas se apropriam dos processos editoriais para escrever e publicar e fazer com que os seus livros sejam lidos e reconhecidos. A formação do que chamamos de cânone é tão subjetiva quanto qualquer outro juízo de valor emitido numa sociedade desigual como a nossa. Alcançar e consolidar uma carreira de sucesso no meio artístico foi historicamente permeado por barreiras, já que durante a maior parte do decorrer da história as mulheres eram sequer autorizadas a escrever ou a publicar. As mulheres assim foram negligenciadas ou esquecidas pelas histórias tradicionais, tornando difícil para as gerações futuras apreciar plenamente o papel desempenhado por elas na formação da sociedade, e aqui neste caso pensando a parte da produção literária. Quero iniciar de uma maneira muito otimista, dizendo que as mulheres escritoras estão sim desempenhando um papel crucial na transformação do campo literário e editorial, contribuindo em diversos gêneros, desde os quadrinhos até ficção científica, fantasia, suspense, policial, com novas vozes e perspectivas que desafiam essa invisibilidade histórica que enfrentaram. Essa mudança é muito recente, ela vem ocorrendo lentamente desde a década de 60, mas muito mais fortemente apenas nos últimos 10 ou 15 anos, em função de uma série de iniciativas e de muita coragem. Mas o fato é que as mulheres sempre escreveram. Essa falta de representatividade está relacionada muito mais à inexistência de oportunidades de publicação do que à escassez de escritos. Originais, cadernos, diários, esboços, começos vários trancados em gavetas. E esse modelo se repete em todas as áreas artísticas, desde a composição de músicas até as artes plásticas, o cinema. Exemplos não faltam de escritoras que se utilizaram de pseudônimos, geralmente masculinos, ou mesmo daquelas que tiveram as suas autorias efetivamente roubadas por parte dos seus
maridos, companheiros, colegas. Mulheres que desejaram escrever e publicar em outros tempos. Há 4.000 anos, existiu uma princesa, poeta e sacerdotisa do Império Mesopotâmico. Seu nome era Irretuana. Não apenas a primeira poeta da história, mas a primeira pessoa de qualquer gênero que escreveu e assinou o que chamamos hoje de literatura. Podemos dizer que ela tinha um teto todo seu, como pensou Virginia Woolf, e teve espaço e tempo para criar. Mas mesmo assim, ela, a primeira pessoa na história da humanidade a assinar um texto, não é conhecida nos livros didáticos. As escolas não contam a sua história. As tradições escritas do mundo antigo são reconhecidamente masculinas, mas as obras de Irretuana provam que a literatura da Mesopotâmia também tinha a assinatura de uma mulher. Outro exemplo, escrito no início do século XVII, Dom Quixote de La Mancha, de Guilherme Cervantes, constitui o momento em que o romance, como conhecemos hoje, foi concebido e adquiriu seus traços característicos. O desenvolvimento de diferentes personagens, a forma episódica, um tema que se distancia significativamente da até então tradição cavalheiresca da época, são algumas das características que fizeram da obra espanhola uma das referências cruciais para o romance contemporâneo. Mas muito antes disso, no século XI, uma mulher japonesa criou uma forma particular de narrar, que séculos depois seria reconhecida então como o primeiro romance do mundo, e também o primeiro romance histórico. O conto de Genji, ou romance de Genji, como também é conhecido, foi escrito no período da história japonesa, denominado de Era Heia, por Murasaki Shikibu, uma mulher da nobreza. Murasaki, junto com outras, foi uma importante escritora daquela época. Muitas das mulheres nobres que se tornaram damas aprenderam a escrita chinesa, um alfabeto considerado erudito, estudado apenas por homens, e então, ao entrar em contato com a literatura masculina, tiveram dificuldades de identificação com o seu conteúdo. Assim, elas utilizaram sua própria forma de escrita e sua imobilidade para desenvolver uma extensa e importante literatura. Transformando alguns séculos e trazendo a minha reflexão para o período contemporâneo, o momento histórico ocorreu em junho de 2022, quando escritores de várias cidades brasileiras e do exterior se juntaram para fazer uma foto formada apenas por autoras mulheres. Chamado de Um Grande Dia, o movimento foi iniciado durante a Feira do Livro de São Paulo pela Giovanna Madaloso e a Natália Tina, que são duas escritoras, e pela Paula Carvalho, que é editora da revista 451, e se espalhou espontaneamente por mais de 40 localidades. Foram retratadas quase 1.700 escritoras brasileiras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E esses eram os números consolidados lá em 2022, no momento da realização da foto, mas a partir daí o movimento chegou a mais de 2.000 mulheres. Uma pesquisa sociocultural foi realizada, então, com essas escritoras. Foram 393, uma amostra de 24%, cobrindo temas que vão desde o início da escrita, educação, comunicação, renda, desafios e prazeres do ofício, trazendo diretrizes claras sobre como as políticas públicas, privadas e comunitárias poderiam apoiá-las. A pesquisa revelou que a maior parte delas, 48%, começou a escrever entre 8 e 15 anos de idade. A vocação para ser escritora se manifesta ainda na pré-adolescência, apesar de haver um pequeno pico aos 20, mais ou menos em idade universitária, e outro aos 40 anos, que poderia coincidir com a fase adulta dos filhos. No entanto, o primeiro livro dessas escritoras só veio mais tarde, para a maior parte por volta dos 38, 40 anos, que sugere um delay de um pouco mais de 20 anos, entre a descoberta de ser escritora, ter a vontade, e a publicação do primeiro livro, um marco bem importante. Muitas delas iniciaram o percurso pela escrita literária, nos diários, nos cadernos de colagens, nas agendas, e grande parte delas pararam nesse momento ainda na adolescência, pelos mais distintos motivos. Ou porque escrever é considerada uma profissão desprestigiada, e consequentemente não traz um retorno financeiro, e sofre preconceito da família, ou porque ao precisarem de um trabalho economicamente importante para o seu sustento ou das suas famílias, acabam acomodadas.
ou ainda porque casam, têm filhos e assumem todo o trabalho doméstico, que em nada combina com horas sem hora para distração. E ao final dessa pesquisa, ela trouxe também algumas perguntas qualitativas sobre por que as escritoras escrevem e qual é o sonho delas. Quase unanimemente, elas escrevem por emoção. Os termos que mais surgiram nas respostas foram: escrevo porque preciso, por amor, por paixão, por gosto ou prazer. Algumas respostas emblemáticas foram: é a única coisa que amo fazer, porque é a minha vida, amo contar histórias, para ser do mundo, para mudar o mundo. O sonho das escritoras é também quase unânime: ser lida por muitos, ter reconhecimento, viver de literatura, ajudar as pessoas, ser alguém e publicar. Alguns depoimentos sobre o que é ser escritora no Brasil foram um ponto alto da pesquisa. As palavras que mais apareceram nesse sentido foram: é difícil, luta, desafio. Destaco aqui 3 delas. Encontrar espaço para expor e falar das nossas obras é quase uma fresta em uma porta de madeira maciça. É um desafio diário, mais uma bola no malabarismo da nossa existência. Não acredito que ser escritora no Brasil é atividade profissional. Aliás, escrever literatura e viver disso, sobretudo em cidades fora do Rio ou de São Paulo, é um atestado de invisibilidade. Em outras palavras, apesar de não serem publicadas, as mulheres efetivamente escrevem, assim como também formam a maioria do público leitor, segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Mas na capa dos livros, os seus nomes ainda são uma minoria. Inenarradas ou subnarradas são expressões que a escritora e pesquisadora Ana Elisa Ribeiro utiliza cirurgicamente para denominar as mulheres que ousaram escrever, publicar ou editar livros. Mas antes de enumerar uma série de estatísticas, eu proponho um simples exercício que eu sempre falo nas minhas falas, de irmos até as nossas estantes ou até os nossos dispositivos de leitura, separar os livros entre autoras mulheres e autores homens. Tirando raras exceções, a maior parte das bibliotecas pessoais concentra um número muito maior de escritores homens brancos. O mesmo acontece nas livrarias, nas bibliotecas públicas, nas universidades, no Brasil e no mundo. A explicação é a mesma. Ao longo da história, as mulheres tiveram menos oportunidade de se dedicar à literatura e à educação. Consequentemente, acabaram sendo menos publicadas, premiadas e divulgadas. Esse desequilíbrio não está restrito apenas ao mercado editorial, mas é um indicador bem importante para refletir sobre as mudanças que nós queremos na sociedade. Alguns números ajudam a esclarecer esses hiatos e ultrapassam os vazios das nossas bibliotecas particulares. Em 117 edições do Prêmio Nobel de Literatura, apenas 18 mulheres foram vencedoras. Menos de 20% dos primeiros lugares na categoria romance do Prêmio Jabuti, a maior e mais antiga premiação do Brasil, são de escritoras. 5 mulheres ocupam cadeiras atualmente entre os 40 membros da Academia Brasileira de Letras: a Lilia Schwartz, a Ana Maria Machado, a Rosista Garcia de Oliveira, a Fernanda Montenegro e a Luísa Teixeira. Sendo que a primeira foi Raquel de Queiroz, cujo espaço foi conquistado apenas 40 anos depois da criação da instituição. O Prêmio Camões, um dos mais importantes na literatura em língua portuguesa, atribuído anualmente desde 1989, premiou 7 mulheres nas suas 34 edições. Apesar do reconhecimento que a literatura produzida por mulheres tem recebido, ou melhor, conquistado, atualmente, temos a percorrer ainda um caminho de resistência que repercute no histórico apagamento e de violências enraizadas, bem como de questões políticas, sociais, de gênero e étnico-raciais. Na base desses dados está o fato de as mulheres terem tido direito, o que de modo algum significa acesso, à educação no Brasil somente em meados do século XIX, segundo a pesquisadora Marina Priori. Ainda assim, com uma grade de disciplinas extremamente limitante e limitada a assuntos de educação doméstica.
Na minha pesquisa eu identifiquei também que os manuais de literatura utilizados pelos estudantes de graduação de letras, que formam professores de literatura, quase não citam mulheres. Bom, tendo menos tempo livre e menos acesso à educação, as mulheres da ficção acabam por existir muito mais pela lente masculina. E essa é, inclusive, uma das maiores barreiras para que as mulheres escrevam e publiquem menos. A falta de tempo, as dificuldades financeiras, a dupla, tripla jornada de trabalho da maioria das mulheres são obstáculos significativos para aquelas que desejam se dedicar à escrita. Lembrando que as mulheres são as maiores responsáveis pelo cuidado. Ainda que essa situação não seja mais tão forte quanto era no passado, o suplemento Outras Formas de Trabalho, que é uma pesquisa realizada pelo IBGE, trouxe dados de que elas continuam a dedicar mais tempo para os cuidados. No Brasil, as mulheres gastam em média 21 horas por semana em tarefas não remuneradas, o dobro do que os homens. Outras dificuldades. As criações literárias femininas ainda dependem da aprovação de um mercado criado a partir de uma visão centralizada masculina. Mulheres pobres e negras enfrentam dificuldades ainda maiores devido à sobreposição de opressões e de preconceitos, que dificulta que sequer se imaginem como escritoras. Escritoras negras e nordestinas, por exemplo, enfrentam um perfil muito pouco lido e publicado no Brasil, em contraponto com vozes caucasianas e urbanas do eixo Rio-São Paulo. Apenas uma pequena porcentagem dos livros publicados por grandes editoras são de autoria feminina, ainda que isso tenha mudado um pouco nos últimos anos. E um último e outro ponto bem importante: as criações literárias femininas são, por vezes, analisadas de forma condescendente e enfrentam tentativas de ocultamento. Nós temos o caso brasileiro mais emblemático da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, reconhecida muito recentemente, então, como a primeira romancista negra. Ela é autora da obra Úrsula, de 1859, que é agora, então, considerado o nosso primeiro romance abolicionista, pois ele é muito anterior à poesia de Castro Alves ou ao livro de Joaquim Manuel de Macedo. As escritoras brasileiras estão sim se mobilizando ativamente para superar os desafios, através de uma combinação de autopublicação, do uso de estratégias de editais, na participação em comunidades literárias, da criação de espaços dedicados à literatura de autoria feminina e por algumas políticas públicas. Essas estratégias não apenas ampliam suas oportunidades, como também contribuem para uma mudança cultural significativa no campo literário brasileiro. Movimentos como o Coletivo Muniril das Letras, que reúne interessadas em escrever, têm promovido a valorização da literatura feminina e o fortalecimento da rede entre escritores. Essas iniciativas ajudam a criar um ambiente colaborativo onde as autoras podem compartilhar experiências, recursos e estratégias para acessar e para navegar no mercado editorial. Muitos outros coletivos estão em funcionamento, tem o Escribas de Minas, tem o Escreviventes, e nesse ponto eu preciso destacar também o papel político e social dessas escritoras, que já estão no mercado, que assumem seus lugares no panorama editorial, incentivando outras mulheres a escreverem e publicarem, movimento esses que acontece muito nos clubes e nas oficinas de escrita. Também contribuem os numerosos clubes de leitura espalhados pelo país com as mais diversas perspectivas, mas especialmente aqueles que visam a leitura de autoras mulheres, como o pioneiro Leia Mulheres, que foi criado em 2015 por 3 meninas de São Paulo, e o clube foi se espalhando pelo Brasil e pelo exterior, com reuniões mensais para discutir livros escritos por mulheres, e conta hoje com mais de 400 mediadoras em mais de 150 cidades. Pensando em outras iniciativas, há também um clube de assinatura de livros, apenas escritos por mulheres, que é o Amora Livros. E em São Paulo tem também uma livraria especializada em livros escritos por elas. Eu entendo, então, que a prática da leitura de obras literárias escritas por mulheres configura-se como uma estratégia altamente eficaz para a ampliação de perspectivas no entendimento do mundo, bem como para o fomento da equidade de gênero e do acesso ao pensamento da metade da população mundial.
Tal prática rompe com os esquemas de produção de uma história única, aqui em referência a Chimamanda, que tende a estabelecer estereótipos e verdades absolutas, ao proporcionar uma narrativa mais diversa e mais inclusiva. Inclusive, uma vitória foi a inclusão, né, de mais autoras mulheres nas listas de leitura para o vestibular. Ficou famoso o polêmico no caso da FUVEST, que traz na sua lista de livros obrigatórios apenas obras de autoras de língua portuguesa, né, a partir de 2026 e pelos próximos 2 anos subsequentes. E, por fim, 2 editoras foram precursoras quando a gente pensa em publicação de caráter feminista, que é a editora Mulheres, que infelizmente não existe mais, né, deixou um legado muito importante, que existiu sob a iniciativa da professora e pesquisadora gaúcha Zaide Luzarte, lá em 1995. Inclusive tinha uma parceria com a editora da Unisc, né? E a Rosa dos Tempos, lá em 1990, da escritora Rosemarie Muraro, que é então conhecida como a madrinha do feminismo brasileiro, foi uma editora e escritora que lutou incansavelmente pelos direitos das mulheres. Mais recentemente, a gente tem algumas editoras independentes que surgem com essa proposta de publicar só mulheres. A gente tem também grandes editoras com selos voltados especialmente para as obras femininas, né? A editora Record, tem a editora Luz também. Bom, podemos comemorar cada avanço, mas ainda temos um caminho a percorrer com a maior representatividade do setor editorial. Quero finalizar toda essa reflexão questionando qual a literatura nacional está sendo moldada a partir do estímulo às mulheres que escrevem ou pretendem escrever. Nos parece, a partir de tudo isso, que falta representatividade, que abrange outras experiências e outras perspectivas, de mais da metade da população brasileira, silenciada e apagada nas mais diversas esferas, política, social, econômica e cultural. A importância de uma maior diversidade de temas e de perspectivas se mostra cada vez mais urgente no cenário literário brasileiro, não necessária não apenas para quem escreve, mas principalmente para quem lê, já que os baixos índices de leitura no país podem estar relacionados à falta de diversidade de conteúdos, de enfoques, tornando a literatura um produto cultural de difícil inserção. Assim, entendo que mais mulheres escrevendo trazem para o mercado editorial novas representações dos mesmos temas majoritariamente abordados pelos escritores homens. Por outro lado, elas também materializam temas próprios, como o aborto, a maternidade, questões sobre o corpo e sexualidade, sobre os diversos tipos de violência, além de vivências de personagens não hegemônicas. Entendo que a leitora brasileira quer ler mais mulheres, pois busca se identificar com as histórias, com seus temas e com seus personagens. As mulheres estão não apenas modificando o campo literário brasileiro, mas também criando um espaço mais inclusivo e mais diversificado. Através da ampliação de temas, desafios ao plano estabelecido, formação de redes coletivas e abordagens sociais em suas obras, elas estão reconfigurando a literatura contemporânea e contribuindo para uma maior equidade no setor artístico e editorial. Agradecer aqui, então, a Valesca Assis pela primeira fala, depois, então, da Rosiana. Acho que umas falas complementares, digamos assim, que abordam um assunto muito importante, que é sobre a literatura feminina no mercado editorial. Muito obrigada pelo peso das considerações, por uma pesquisa tão valiosa, e para nós que lidamos com livros, né, e representamos, digamos assim, uma entidade tão importante, assim como os outros grupos aqui representados, a gente precisa também ter em mente essas pesquisas, os desafios e as perspectivas. Pessoal, a gente sabe que a hora está andando, né? E nós temos também o nosso sarau. Então, enquanto vocês vão se organizando, quem deseja fazer a leitura de um texto, de um poema, eu pediria para a Bruna ir cantando, fazer uma canção, e aí quem quiser, por favor, se acuse, eu passo o microfone e a gente começa o nosso sarau. Essa é uma música que se chama África
eu compus depois de uma viagem para Minas Gerais. Na música eu vou dizendo sobre como eu me senti, porque eu via outros artistas, homens, no palco cantando e eu queria cantar naquele mesmo palco. Só que eu não conhecia ninguém, eles também não me conheciam. E eu fui conquistando o meu lugar. E a música fala justamente sobre isso. E ela se chama Ave Cantareira, que é hoje como eu sou conhecida, Bruna Ave. Conquistei o meu lugar e minha voz ecoou. Hoje canto pra revelar onde meu pé já pisou. Conquistei o meu lugar e minha voz ecoou. Hoje canto pra revelar onde meu pé já pisou. Sou latina, sou guerreira, tricolora brasileira. Fiz da estrada minha vida e da luta minha companheira. Ave cantareira, pernas pra quem te quero, seguindo asas pra voar. Ave cantareira, pernas pra quem te quero, seguindo asas pra voar. Conquistei o meu lugar e minha voz ecoou. Hoje luto pra revelar onde meu pé já pisou. Sou latina, sou guerreira, tricolora brasileira. Fiz da estrada minha vida e da luta minha companheira. Ave cantareira, pernas pra quem te quero, seguindo asas pra voar. Ave cantareira, pernas pra quem te quero, seguindo asas pra voar. É simples, é especial. Chama-se 8 de março. Mary Carey, Malala Washington, Frida Kahlo, Joana Dark e Tia Cida. O que elas têm em comum? Talvez uma biografia no plano. Eu tenho outro palpite. Elas e muitas outras mulheres ganharam reconhecimento. Sei que o mundo não é justo para mim. Mas se você decidir e realmente quiser mostrar para o mundo que pode ganhar esse respeito, siga nessa luta que várias mulheres seguem e seguiram. Mulheres de 1843, outras da periferia de São Paulo, que sempre, não importa qual mulher, lutará por um futuro melhor. Obrigada. A Força do Destino, a primeira premiação cultural, 1997, uma coletânea, onde participaram 854 pessoas, eu fui em segundo lugar, foi o ânimo para continuar a escrita. E era sobre mulher. Eu vou presentear para vocês. Maria Mulher, o nome da poesia. 1, 2, 3,
caminham em várias direções e as que sopram no canto da boca a fumaça. Maria que não mede esforços na conquista, nem recua na sua jornada, mas luta por seus direitos e conquista a sua igualdade. Faz da fertilidade um dom, carregando no ventre um embrião, gera, cria. Ela cria, uma cria, e dá luz ao filho amado. Além de mãe, esposa, uma mulher dedicada. Maria da meta e da realização, investe na sua sensualidade, busca um sentimento profundo, argumenta, persiste, doa-se no sublime ato de amar. Maria que lava, passa, cozinha, que luta pelo seu dia para conquistar seu chão. Maria das paixões, das aventuras, das rezas, das esculturas, dos bordados, das costuras, das pinturas e do diálogo entre irmãos. Maria da escrita, do ensino, da dança, do canto, do teatro, da vida, da emoção. Maria do sorriso largo no rosto, da lágrima no olhar, da força, da coragem para espalhar que Maria existe muitas, altas, magras, loiras, ruivas, morenas, mas todas elas têm na garganta o mesmo grito que queira ouvir, que além de ser Maria, é uma grande mulher. O grande escritor, que foi pesquisador da psique humana, Freud, disse que ele passou 30 anos tentando entender os desejos da mulher e não conseguiu. Para entender os desejos e os sonhos da mulher, não basta nenhuma vida, de tão diversos que são, sem considerar que cada pessoa é um indivíduo, portanto individual, único e insubstituível. Mas hoje eu quero contar a história de uma mulher internacional com raízes no Brasil. De uma mulher que carinhosamente associa a sua infância no Brasil ao sabor de jabuticabas maduras. Disse que ela tem coração brasileiro, que ela tem uma mente alemã e uma alma sueca. Para falar dela, eu preciso começar a contar uma história anterior. E isto foi em 1920, que um jovem alemão, o Walter Sommerland, veio ao Brasil para conhecer o Brasil, porque estava muito entusiasmado por um amigo seu que contava as belezas do Brasil. E ele veio conhecer. E um dia ele estava caminhando por Copacabana, quando ele viu que uma babá, uma criança, na beira-mar, a criança sendo tragada pelas ondas, e ele não pensou duas vezes, ele saiu para dentro e com a ajuda da babá, ele salvou essa criança. Foi assim que ele conheceu a pessoa, a mulher, que viria a ser a sua companheira de vida, a sua esposa. Então, casado com uma brasileira, um industrial alemão, teve filhos aqui no Brasil e uma filha que nasceu em 1943, mas já na Alemanha, em Heidelberg. Era Silvia o nome dela. O pai de Silvia viveu por muitos anos no Brasil. E em 1950, Silvia era uma pequena criança, eles vieram morar por uns 11 anos em São Paulo. E ela frequentou a escola aqui no Brasil. E de lá ela guarda muitas boas lembranças. Quando jovem, ela foi trabalhar no consulado argentino de Munique. Ela era fluente em diferentes línguas. Ela sabia
Glücksfall, como os suecos dizem, acaso feliz, ou foi o destino ou o universo que teve a sua mãozinha em jogo. Mas quis, de algum modo, seja o destino, acaso ou o universo, ela conheceu a pessoa que no ano seguinte se tornou o rei da Suécia, em 1973. E em 1976 casaram, e ela se tornou a rainha da Suécia. Então, muito culta, a rainha Silvia se tornou conhecida pela sua simplicidade, por cumprirmos uma missão sempre muito gentil, educada e elegante. Mais ainda, ela passou a ser admirada no mundo pelo seu engajamento social. Entre os muitos projetos sociais, eu cito apenas um aqui: a criação da Fundação Childhood, em favor de melhores condições para as crianças em situação de vulnerabilidade no mundo. E dessa fundação, ela também existe aqui em diferentes pontos do Brasil. E essa fundação já apoiou mais de 500 projetos em 16 países. Hoje ela conta 81 anos e ela pode contemplar os muitos frutos de seus empenhos produzidos. Do Brasil ela guarda, e ela sempre diz, boas lembranças, o gosto de jabuticabas maduras. E ela guarda a condecoração maior que o Brasil já concedeu a alguém, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. E eu conto essa história nesse Dia Internacional da Mulher para reverenciar todas as mulheres, reverenciar todas que, como seu fazer, como seu ser, fazem o seu lugar de viver, seja ele privado ou coletivo, ser melhor. É isso que importa, que cada um de nós, com o seu ser, com o seu jeito de fazer, contribua para um lugar melhor de viver. Parabéns a todos. Bem, eu vou ler agora porque eu tenho que pegar o ônibus. É um ponto que potencialmente aconteceu aqui. Meu nome é Estadém. Sou obrigada a concordar que a Adalberto já não é aquele rapaz que conheci na praça, numa feira do livro, e que ficou me seguindo de banco em banco. Não é o mesmo que me convidou para um sorvete no quiosque e contou-me que sua família recém tinha se mudado para Santa Cruz. O pai era militar. Trocamos ideias sobre livros, ele gostava de astronomia, eu de romances. Quis acompanhar-me, perguntou se podia. Sim, podia, desde que me deixasse uma quadra antes da casa. Era nosso primeiro encontro e meus pais podiam não gostar. Na manhã seguinte, Adalberto esperou-me à porta do colégio com uma flor vermelha. O Adalberto de hoje não é um noivo que comprou as alianças mais largas da joalheria, nem um bonitão com quem me casei na catedral num dia luminoso de novembro. Deixou de ser muitas coisas. Não o sinto meu, desde que trocou os jeans por calças de sarja, as t-shirts por camisas de linho. Não o sinto meu, desde que passou a usar botoaduras de ouro, gravatas de seda e sapatos de verniz. O primeiro que comprou, afiaste as unhas até ficar sem elas. Não o sinto meu, desde que trocou o sabonete por um perfume intenso e começou a voltar tarde para casa. Nem sei se ainda é o pai amoroso da nossa Isabela, por falta de tempo, talvez. Sexta-feira viajou a negócios. Nada sabia da volta, disse. Não ia ter sinal de telefone, era quase certo. Ele ligaria, melhor assim. Sábado não apareceu, nem telefonou. Fomos dormir cedo, o gato e eu. Isabela está fora no passeio da escola, o que deixou a casa mais triste. No domingo, fiz o
dificulte para vencer. Arrumei a casa dos treinos móveis, dos provas, tirei os riscos dos canteiros e o gato dormindo. Não deve passar dessa noite a volta de tal tempo. Depois de um banho bem gostoso, já de pijama, sento-me diante da TV a esperar, a olhar sem ver. Escuto um barulhinho, mas não é a chave da porta, não é a chave da porta. É o gato correndo atrás de algo metálico e brilhante, e é um pé de acha, e perto, a peça de foge, mais ágil do que ele. O gato está muito interessado no jogo e acaba por chamar minha atenção. Ajudo-o a procurar a coisa que sumira debaixo do sofá. Achamos, por fim, é uma aliança bem larga. Quero pegá-la e dar um peixe, minha mãe. Preciso ler o que está escrito, gatinho. Preciso ter certeza do que já sei. O gato me olha e corre para o quarto de Isabela. Pensa que estou me divertindo. Vou atrás dele. Não há nada menos interessante. Não há nada mesmo de interessante na TV. Eu também não quero mais ver nada. Nem saber de nada mesmo. Apaga a luz e fecha a porta. Deito-me na cama da menina, olhos abertos na escuridão. Pouco a pouco vão se acendendo por teto centenas de estrelinhas, satélites e cometas. O gato deita no meu peito e também olha para aquilo. Está vendo, moço, os anéis de Saturno? Serão mesmo anéis ou alianças largas? Estarão gravados na minha forma? Classifico. Mulheres de palavra. Por que mulheres de palavra? Porque eu fiquei pensando, conheci um pouco que a Valesca e a professora Rosiane falaram, como é que fica a questão da mulher que escreve, uma pessoa da palavra, e também tem um outro ofício para. Então foi pensando nisso que eu escrevi esse texto, espero que vocês gostem. Mulheres de palavra. Entre turnos e prazos, batalhas e rotina, lá seguem altivas de alma minha. No peso dos dias, no fardo dobrado, a pena no refúgio, no mundo malado. Seja em romance, em versos, nas linhas do tempo, em tons do verso, desafio uma pressa, esculpo o sentido, tecido do caos, um verso florido. Nos olhos cansados, aluno, a chama que insiste, que nunca se some, e nisso o dia lhes roube a cor, no verbo plantado renasce o ardor. No vive das letras, mas nelas se acham, nos livros que escrevem, nas frases que traz. E mesmo invisíveis, imensas persistem, pois fazem no mundo palavras que insistem. Mas que eles entendem o fardo escondido, a dor de ser içado no riso contínuo. Se o tempo as consome, a vida, se a vida é crua, a escrita é ponte, farol e rua. Na noite exaustas, entre um café, rabiscam destinos que a alma revê. Se a mão vacila, o mundo não pesa, segue firme, são luz e reza. Não há quem apague a força contida nas lesas que brotam do chão da vida. São barbas soltas, são vozes caladas, mas nunca vencidas, jamais apagadas. E assim resistem com tinta e verdade, erguendo histórias, rompendo uma grade, mulheres das letras, guerreiras do agora, que fazem do verbo um sol que afora. Parabéns a todas vocês, mulheres. O meu lado feminino me trouxe hoje até aqui. Eu gostaria de ler um poema que eu escrevi no ano passado. Eu publiquei pelas redes sociais e é dedicado a minha mãe Olinda. E hoje eu dedico a todas as Olindas que estão aqui e também as Olindas que não esqueçamos que estão lá fora. E o título é Mulher. Até hoje leio o que de ti não veio escrito, mas dito por teu olhar, e mãos a dizer, dando direção,
e na rua. Enceravas o chão de claridade humana e o escovavas por acolhimento e verdade. Tempo onde teu colo foi lugar de amor, onde se transmitia o valor que me deu solo. Teu mundo interior foi dimensão de um rochedo em quadril e recatos. Me concerne te ver agora só pelo retrato. Primeiro, um poema da Marta Medeiros, até levamos em conta que ela veio em agosto para cá. Blackout. Às vezes, a noite cai no meio do meu dia, escuto tua voz arremessada pelo vazio e desabo por 7 segundos escuros. Gasto o tempo com uma amiga em um bistrô qualquer, há flores nos vasos, almoçamos ao som do jazz, então lembro que não te vejo há 2 meses. Às vezes, a noite cai no meio do meu dia, a dor vem e me agarra pelo braço, me puxa para a estrada e até me alegro. Mas logo vem a parte em que acordo e sinto frio. Nunca mais me encontrarás se eu fugir em linha reta. Então eu volto de viés ao meu estado mais puro. E agora do livro do Mauro Slipbeck. A Moça do Tempo. É para nós, mulheres, é para a Moça do Tempo, mas aqui representamos. A Moça do Tempo. A moça linda da meteorologia disse que amanhã vai chover de dia. Vai fazer frio, com possibilidade de neve em algum lugar mais alto. Mas eu já sei qual é a dela. Ela olha o mapa imaginário, se empina sobre o salto, com categoria, e brinca com o tempo, como um deus, uma deusa. A moça linda da meteorologia, se fosse minha, era sol todo dia. Nós, no Leia Mulheres, a gente veio com a proposta de fazer uma breve homenagem para a Marina Colasanti, que, apesar de ter nascido na Etiópia, fez a carreira literária dela aqui no Brasil e que faleceu agora no fim de janeiro. Então, eu quero ler um poema dela, que se chama Enquanto se Move a Lua, e acho que fala um pouco também sobre esse trabalho das mulheres, sobre a rotina e a vida das mulheres. E acho que, apesar de não ser exatamente sobre isso, a gente pode entender isso nesse poema, e acho que é isso que reside a beleza do poema, a beleza da linguagem. Então, enquanto se move a lua. À noite não dormem as cerejeiras em flor. Seu breve tempo de vida não lhes permite sono. Ausentes, os beija-flores que as cortejam de dia, distantes os besouros e abelhas,
agora recolhidos em seus ninhos, somente as pétalas velam o silêncio, avançando rumo ao pleno esplendor que marcará o início de seu fim. Eu lembrei de uma música que eu gosto muito de cantar, que se chama Mochileira. E eu acho a poesia dela muito bonita porque eu acho que quando a gente lê um livro, a gente também de certa forma, se teletransporta para outros lugares. E essa música, ela, sempre que eu toco, ela me teletransporta para outros lugares do mundo. Vocês vão entender por quê. E ela fala sobre uma mulher que é uma mochileira que tem a alma livre, né, como nós. Mochileira, deixe comigo as
o coração a pular exacerbado, compasso fora dele, grita por outras peles. Não se sustenta um peito vazio de pele, casca, proteção a segurar corpo, permeável, abertura a encontrar o mundo. Na pele o mundo começa, na pele o mundo falta. Se o peito guarda palavras, primeiro a pele gruda cada uma delas, absorvendo-as para o corpo. Palavra boa é palavra colada na pele, vibrando todas as células até atingir ossos, alcançando o órgão escondido. E se poeta fala de pele, a razão é simples. O ofício da poesia é dar pele à palavra. A outra FIFA. Fui incumbida de uma tarefa, embora constrangedora, necessária e de utilidade pública. Trata-se de uma revelação, a da existência da FIFA. Não a conhecida, mas a outra, a Federação dos Indiferentes ao Futebol Anônimos. Reunimos-nos na sala ao lado dos grupos que lutam contra seus vícios. Pois não pense o leitor que somos resignados à nossa limitação. Quando o Brasil e o mundo param, pendentes em torno de virtuosos da bola, também sentamos em frente à TV, campo já é demais, fazendo um esforço legítimo para participar da empolgação reinante. Na verdade, temos inveja do torcedor genuíno, aquele que na ocasião do jogo não poderia estar em outro lugar. Quanto a nós, admito que só não estamos numa sala de cinema porque pega muito mal. Fica impossível se esconder. Imagine-se agora, frente a uma partida de beisebol e suas regras incompreensíveis, ou assistindo um empolgante campeonato de golfe na TV. É assim que nos sentimos. Não há orgulho em nossa condição de alienados. Eu, por exemplo, simplesmente não consigo prestar atenção ao que está acontecendo no jogo. Nas ocasiões dramáticas, me conecto. Sofro até. Quero viver num país campeão. Adoro ganhar. Mas, ao gosto do meu país, não do futebol. Se minha condição é desagradável, imagine a dos pobres membros masculinos do nosso grupo. Eles são os reis do disfarce. São capazes de ler na internet o resultado dos jogos na noite anterior para não fazer feio na manhã seguinte frente aos colegas. Alguns até mesmo têm time, herdaram do pai ou escolheram em algum momento crucial da sua infância. Torcem por bons resultados, mas isso não os torna capazes de assistir a jogos ou ler o caderno de esportes do jornal. A Copa é uma guerra mundial benigna. Se dá para dizer assim: durante o campeonato, as identidades nacionais se afirmam. É um evento múltiplo de comoção mundial, pois nenhum destino está verdadeiramente em questão. Apenas a carreira dos jogadores e o orgulho dos cidadãos sofrem acréscimos ou abalos conforme o resultado. No dia a dia dos jogos, é possível ao torcedor sentir-se parte de um coletivo que, independente de origem ou posição social, ser de um time é uma condição em si, desconectada de raça, credo ou riqueza. Pela manhã, um homem humilde pode tocar flauta no burguês quietinho, afinal, seu time ganhou no dia anterior. E ele se sente, de fato, um vencedor, enquanto o outro, de fato, é um perdedor. Torcer por um time é uma identidade preta-porter, plástica, motivo de alianças ou querelas em família, brigas mas é tudo uma grande brincadeira. Os homens
homens correm no gramado, enquanto as línguas disputam seus campeonatos naquela que é a prática mais corrente desse esporte, a verbal. Em intermináveis debates no rádio, à mesa, na TV. Estou divulgando a existência da FIFA, da nossa FIFA, porque a cada 4 anos se inicia para nós um período dramático. É preciso que aqueles da nossa condição saibam que não estão sós. Vocês, normais, não se preocupem, disfarçamos bem. Estamos bem treinados, não seremos jamais reconhecidos. Bom dia, podia deixar na verdade. Agora a professora Lígia já tem lido o poema de Manuel. Carol, Maria, Alice, Maria, Aninha Vasconcelos, Leila, Jussara, Valquíria, Bruna, Lara, Lígia, Lela Valéria, Aninha, a Dona Lula, a Vânia, Luana, a Luana, Rosiana, Valesca, Bruna, África Tadinha, Luísa, a mãe da Luísa, Francine, Márcia, Ana Paula, Sônia, Dona Vera, Juliana, Juliana, Magda, Schmidt, Carmen, Luciana, Malu, em nome de todas as mulheres que hoje estão aqui, ou estiveram aqui, eu homenageio também todas as outras mulheres que moram aqui. Obrigado. Eu vou aqui fazer uma homenagem a uma pessoa que não poderia faltar nessa roda, que é Cora Coralina, tá? Eu sou aquela mulher a quem o tempo ensinou muito. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta
cultura dos erros e violências no presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil, antes acreditar do que duvidar. Fora pandemia. Então, mas eu vou ler então do livro Liberdade Resultada, pequeno texto, bem pequeno mesmo, e é sobre janela. E esse livro tem a ver com a reclusão humana, né? Especialmente a reclusão feminina. Nada sei sobre a invenção da janela. Quem teve sua ideia ou em que circunstâncias foi criada. Mas penso que inventamos porque não sabemos o agir. É como se uma ânsia ontológica tocasse nossos pés e, na compreensão das impossibilidades próprias do nosso modo de ser, criássemos condições de nos imaginarem sobrevoos descalços. A janela é um grito entranhado na parede da casa, como um fio tênue em que o dentro e o fora se cruzam, expondo as sutilezas da vida e nos obrigando a jogar um jogo no qual pouco ou nada sabemos. Descobri que não saímos ou entramos pelas janelas das nossas casas porque seria incômodo, mas porque colocaria sob suspeição a condição otorgada pelos encontros que cismam acontecer distantes do chão. Confesso que quase nada compreendo das janelas travadas nas células minúsculas que compõem as narrativas entristecidas da reclusão humana, que muito parece ficar contando distâncias enquanto o sol marca o tempo das horas frias. Quantas histórias lançaram pontes, repostando sentidos no ar medroso que atravessa o corrente e vem sentar-se com o lençol da cama, com a imagem de um novo dia. Muito obrigada. Uma vez pela oportunidade de estar reunida com mulheres tão maravilhosas. Eu aprendi muito com cada fala e o privilégio de poder ter passado esse dia tão importante para nós mulheres aqui junto com vocês. Para encerrar, eu queria cantar mais uma música que se chama Andar com os Próprios Pés. Não é uma música de autoria minha, mas é uma música que eu gosto muito de cantar. E já fazendo uma propaganda também, né, se quiserem me seguir nas redes sociais, é Bruna Água Cantadeira, se gostaram de alguma das minhas músicas, tenho elas no Spotify.